Muito bem. Vamos, nessa aula, continuar o estudo das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós vimos que o artigo 151 traz 6 hipóteses de suspensão: moderé cocopá, moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar e tutela antecipada e outras ações judiciais e o parcelamento. Mas antes de olharmos cada uma dessa hipótese específica, vamos continuar o arcabouço jurisprudencial sobre essas hipóteses em geral, para depois olharmos especificamente cada uma delas. Já vimos na aula passada alguma parte desse arcabouço e agora vamos continuá-lo. Vamos lá. O atual entendimento do STJ é no sentido de que o montante integral do crédito tributário, a que se refere o artigo 151, inciso 2º do CTN, que é uma hipótese de suspensão da exigibilidade, é aquele exigido pela Fazenda Pública e não aquele reconhecido pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Ora, voltando para mim, minha gente, é lógico. Então, para que o crédito tenha a sua exigibilidade suspensa, para que a Fazenda Pública não possa entrar com ação de execução fiscal contra o contribuinte, para que não possa cobrar do contribuinte, ele tem que ter depositado em dinheiro e aquele valor que a Fazenda Pública determinou que é devido, não o que ele acha que é devido. Certo? Este é o entendimento do STJ, para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas tem mais detalhes. Vamos adiante. Súmula número 112 do Supremo Tribunal Federal. Súmula número 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro, em grana, em dinheiro. Ora, voltando para mim, essa súmula vem corroborar com a posição que já vimos da STJ, no sentido de que não cabe depósito em títulos da dívida pública, tem que ser em dinheiro, e integral, no sentido de que tem que ser o que a Fazenda Pública reclama e não o que o sujeito passivo considera que é devido. Reforçando o posicionamento do STJ. Mas vamos a mais, vamos adiante. Também o STJ determina que o ajuizamento de ação cautelar de caução não se enquadra entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não sendo possível, com isso, a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Muito bem, voltando para mim, nós precisamos de alguns aspectos importantes para que a gente possa entender essa posição do STJ. O primeiro aspecto é o seguinte: o Código Tributário Nacional, ao tratar das hipóteses de suspensão, extinção e exclusão, né, ao tratar do lançamento, inclusive, determina lá no seu artigo 141, nas características do lançamento, que o crédito só pode sofrer extinção, suspensão e exclusão nas hipóteses previstas no próprio CTN. São 6 hipóteses de suspensão, que vamos olhá-las agora, 11 de extinção e 2 de exclusão. Então, isso já é um primeiro aspecto importante. A ação cautelar de caução não está prevista, não está elencada no artigo 151, no moderé cocopá, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse já é um aspecto muito importante. O outro aspecto importante é o seguinte: quando o crédito está com a exigibilidade suspensa, uma empresa foi autuada, entrou com a impugnação, está com a exigibilidade suspensa. Ela precisa participar de uma licitação e precisa de uma certidão da Fazenda Pública, uma certidão negativa. Ela não vai obter, porque existe uma dívida sendo discutida. No entanto, de acordo com o artigo 206 do CTN, ela vai obter uma certidão positiva com efeitos de negativa. Essa certidão positiva com efeitos de negativa faz com que ele possa participar de qualquer licitação. Ele vai fazer tudo que ele precisaria de uma certidão negativa, ele vai fazer com a certidão positiva com efeitos de negativa. Só que,
como a ação cautelar de caução não está elencada no CTN como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, no artigo 151, ele não vai obter a certidão positiva com efeito negativo. Vai sim obter uma certidão positiva, ou seja, ele não vai poder participar da licitação. Então, esses dois aspectos muito importantes. Mas o principal é lembrar do artigo 141 do CTN, que determina que todas as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão são aquelas previstas no próprio CTN. Ok? Mas vamos adiante. O STJ determina também que a existência de ação anulatória de débito fiscal não inibe a Fazenda Pública de ajuizar a ação de cobrança. Nem se pode tolerar a sua propositura se já houver execução proposta cujo caminho de defesa é a oposição de embargos. Vamos dar uma parada aqui nessa redação e vamos comentar um detalhe aqui. Voltando para mim, quando inicia-se a execução fiscal, o sujeito passivo é notificado pelo juiz para que apresente, pela justiça, né, o juiz dá um despacho mandando citar o devedor, para que ele, em 5 dias, ou pague o tributo ou ofereça bens à penhora, para garantir a discussão, e na hipótese de ele oferecer bens à penhora, ele então vai oferecer embargos à execução fiscal. Vamos dizer assim, no aspecto legal, é a única possibilidade de discussão de um crédito desde que iniciada a execução fiscal, é através de embargos. No aspecto jurisprudencial, nós temos também a exceção de pré-executividade, sobre a qual nós vamos conversar mais tarde, quando se tratar de direito que não depende de dilação probatória, não depende de provas. Mas, legalmente, a única possibilidade de discussão de um crédito tributário após iniciada a execução fiscal é o oferecimento de embargos, desde que garantida a dívida por penhora de bens. Então, o que o Código, o que essa posição do STJ determina é que a ação anulatória de débito fiscal, ela não pode ser utilizada depois de iniciada a execução fiscal, porque aí é só, legalmente, o oferecimento de embargos, desde que haja a penhora de bens garantindo a dívida. Mas mais do que isso, como esta ação anulatória de débito fiscal não está citada no artigo 151 como uma das 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como ela não está prevista, não há, portanto, a suspensão da exigibilidade, o que faz com que a Fazenda Pública possa entrar com ação paralela de execução fiscal. O artigo 585, parágrafo 1º do Código de Processo Civil determina exatamente isso. A ação judicial não inibe a Fazenda Pública de entrar com ação de execução fiscal, absolutamente. A ação administrativa inibe, porque está lá no artigo 151, inciso 2º e 3º, depósito do montante integral e reclamações administrativas. Agora, a ação judicial não inibe a Fazenda Pública de entrar com ação de execução fiscal. Inibirá, sim, de acordo com o inciso 3º e 4º do artigo 151, que vamos estudá-los, se for concedida a medida liminar ou a tutela antecipada. Aí é outro detalhe, aí é outra situação. Mas não concedida a medida liminar ou a tutela antecipada, o simples fato de haver uma ação anulatória de débito fiscal, e na verdade qualquer outra ação judicial contra o crédito tributário, não inibe a Fazenda Pública de executar o sujeito passivo. Vai entrar paralelamente com a ação de execução fiscal, porque o crédito não está com a exigibilidade suspensa, uma vez que não foi concedida a medida liminar ou a tutela antecipada. Então, essa posição do STJ, com relação à ação anulatória de crédito tributário, de débito fiscal, ela se aplica, na verdade, a qualquer ação judicial na qual não foi concedida a medida liminar ou tutela antecipada. Legal? Mas vamos adiante. Também de acordo com o nosso STJ, a concessão de segurança requerida suspende a exigibilidade do crédito tributário. Legal, é isso aí. Se foi concedida no mandado de segurança a medida liminar, suspende a exigibilidade do crédito. Mas não tem o condão de impedir a formação do título executivo
pelo lançamento, paralisando apenas a execução do crédito controvertido. Ah, minha gente, voltando para mim. Olha como é importante e lógica e coerente essa posição do nosso STJ. A questão é a seguinte. Nós sabemos que a Fazenda Pública, vamos estudar com detalhes, mas já vimos que a Fazenda Pública tem 5 anos para constituir o crédito tributário, senão ocorre a decadência. Se o sujeito passivo entra com um mandado de segurança e é concedida uma medida liminar contra uma cobrança porventura devido, por exemplo, havia uma discussão grande com relação ao ICMS incidente sobre o fornecimento de água. Os estados entendiam que a água era mercadoria e era cobrado ICMS. As concessionárias distribuidoras de água alegavam que elas prestavam um serviço de distribuição e não vendiam água. E prestavam serviço, era faturador do ISS e não do ICMS. Então havia essa discussão e as empresas vinham depositando aqueles valores de ICMS cobrados na nota fiscal, na nota de consumo de água dos clientes, né, das pessoas que utilizavam a água, elas pagavam e a empresa ia depositando aquilo lá. Bom, aí o que acontece? Se a Fazenda Pública demorou 5, 6, 7, 8, 10 anos essa ação, se a Fazenda Pública não efetuasse o lançamento, haveria decadência do crédito tributário e a Fazenda Pública não poderia cobrar mais depois. Então, minha gente, o mandado de segurança e a concessão de medida liminar suspende a exigibilidade do crédito, mas não impede que a Fazenda Pública faça o lançamento. Muito pelo contrário, ela tem que fazer o lançamento. Porque se não fizer, vai haver a decadência. Ela tem que fazer o lançamento. Agora, fez o lançamento, constituiu o crédito, porque o crédito está com exigibilidade suspensa em função da medida liminar concedida em mandado de segurança e, portanto, não pode a Fazenda Pública entrar com ação de execução fiscal. Mas vai constituir o crédito tributário, sim. Só de curiosidade, a decisão final desse processo foi no sentido de que não cabia o ICMS e as empresas distribuidoras de água, inclusive, restituíram aos consumidores este valor que havia sido cobrado no documento fiscal de conta de água e depositado pelas concessionárias. Tanto é que, durante 1 ou 2 meses, várias pessoas não pagaram água porque tinham aquele crédito, aquela devolução do ICMS. Okay? Foi considerado que é um serviço de distribuição e não venda de uma mercadoria que seria a água. Muito bem, então, cuidado. A suspensão da exigibilidade não inibe, não prejudica a Fazenda Pública no sentido de lançar. Muito pelo contrário, ela tem que fazer o lançamento, porque, caso contrário, ocorrerá a decadência do crédito tributário. Certo? Mas vamos adiante, tem mais detalhes. De acordo com o nosso STJ, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, do débito fiscal, notadamente pelo depósito montante integral em ação anulatória de débito fiscal, deve ser extinta a execução fiscal ajuizada posteriormente. Aí sim, aí não há dúvida. Por quê? Porque está suspensa a exigibilidade pelo depósito do montante integral. Então não poderia entrar com ação de execução fiscal. Então será extinta a ação de execução fiscal, porque o crédito estava com exigibilidade suspensa. No entanto, se a ação executória fiscal foi proposta antes da ação anulatória, aquela resta suspensa até o final desta última actio, dessa última ação. Certo? Então, se a ação de execução fiscal foi proposta antes da anulatória, fica suspensa a execução fiscal até que saia a decisão da ação anulatória, quando é feito o depósito do montante integral. Certo? Mas se já tiver sido feita o depósito antes, é extinta a execução fiscal. E um último detalhe sobre jurisprudência, a egrégia terceira seção do STJ firmou o entendimento no sentido de que o parcelamento deferido anteriormente ao recebimento da denúncia em sede de crime contra a ordem tributária
é causa extintiva da punibilidade dos agentes nos termos do disposto no artigo 34 da Lei 9.249 de 95. Ora, voltando para mim, portanto, a extinção da punibilidade criminal prevista no artigo 34 da Lei 9.249, ela é condicionada ao pagamento do tributo antes do oferecimento da denúncia, mas de acordo com o STJ, mesmo não havendo pagamento integral, mas sendo concedido o parcelamento, está da mesma forma extinta a punibilidade prevista no artigo 34 da referida lei. Certo? Muito bem. Então, esse é o aspecto jurisprudencial sobre as hipóteses de suspensão e a partir da próxima aula, do próximo encontro, vamos estudar cada uma das hipóteses individualmente. Até lá!